Daí, pessoal, mais uma resolução. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro abaixo. Então, para 2 jogadores, eu preciso de uma partida. Então, observa isso aqui. Para 2 jogadores, eu preciso de uma partida. Já para 3 jogadores, 3 partidas. Com 4 jogadores, eu tenho necessidade de 6 partidas. Já 5 jogadores fazem com que sejam 10 partidas. 6 jogadores necessitam de 15 partidas para o torneio. E ainda 7 jogadores, 21 partidas. E a pergunta é, então, se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Então aqui, quando for 8 jogadores, a pergunta é quantas ou de quantas partidas eu necessito. Então está aqui a pergunta, de quantas partidas eu necessito. Bom, eu vou resolver isso por três procedimentos diferentes. O primeiro deles é o típico, né? Como eu tenho 8 jogadores e eles farão 8 jogadores, eles farão partidas jogando uma única vez entre si, e sabendo que em cada partida se usa 2 jogadores, eu vou resolver isso utilizando combinações de 8 jogadores escolhidos 2 a 2. E por que são combinações? Porque a partida A contra B é a mesma partida aqui, B contra A. É o mesmo jogo, então a ordem dos elementos escolhidos, ou ainda dos 2 elementos escolhidos, não interessa. Então são combinações de 8 jogadores escolhidos 2 a 2 para fazer as partidas possíveis. E aí, então, lembrando da fórmula das combinações, vou colocar aqui embaixo para ti. Combinações de n elementos tomados P a P é dado pelo n fatorial dividido por P fatorial, e aqui n menos P fatorial. Então aqui está a fórmula das combinações, onde n é o total de elementos e o P quantidade de elementos escolhidos. Então no meu exercício n igual a 8, são 8 jogadores, e o P é 2 porque eu preciso de 2 jogadores em cada partida. Fazendo então a substituição aqui, combinações de 8 2 a 2 é o mesmo que combinações então do total 8 fatorial dividido pelo fatorial do menor 2 fatorial, e aqui n menos p é a diferença 8 menos 2, que dá 6 fatorial. Usando aí a definição de fatorial e a sua simplificação, eu faço aqui a abertura do 8 até o 6, né? 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Aqui eu repito 2 fatorial e 6 fatorial. Posso fazer o cancelamento de 6 com 6. 8 vezes 7 divididos por 2 fatorial, que é 2. 8 vezes 7, 56. 56 divide por 2. E aí eu tenho necessidade de 28 partidas. E aí eu fico com a letra E. Então esse é um primeiro raciocínio, que é o raciocínio mais típico, né? Usando aí a análise combinatória. Então aqui eu vou dizer que esse aqui é o meu primeiro procedimento. Um outro raciocínio que eu também posso estabelecer é pensar o seguinte, eu tenho 8 jogadores. Então eu vou aqui nominar esses jogadores. Eu tenho um jogador A, sei lá, Antônio. Eu tenho Bruno. Eu tenho Carlos. Eu tenho Débora, né? Vou colocar aqui, mulher também joga videogame, né? Então, Antônio, Bruno, Carlos, Débora, Edson, Fernanda, Gabriela
e Helena. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores. Então observa que o Antônio vai jogar contra quem? Vai jogar contra Bruno, contra Carlos, contra Débora, contra o Edson, contra, que o F eu não lembro, é Fernanda, né? Fernanda, Gabriela e Helena. Então nota que o A aqui vai jogar contra todos os demais, contra B, C, D, E, F, G, H, ou seja, aqui eu tenho 7 partidas. O jogador B, ou jogador Bruno, vai jogar contra Carlos, Débora, deixa eu colocar mais para cá, ó. Carlos, Débora, Edson, Fernanda, Gabriela e Helena. Então nota que B vai jogar 6 partidas. Mas por que B não joga com A? Por que não tem o A aqui? Porque essa partida já foi feita antes aqui, ó, A e B. Então não precisa jogar de novo. Lembra que ele fala, né, que cada jogador jogará uma única vez com cada um dos demais. Então se A já jogou com B, B não precisa jogar com A. Ok. C vai jogar com D, com E, com F, com G e com H. Isso me dá 5 partidas. O D vai jogar com E, com F, com G e com H. Isso me dá 4 partidas. O E vai jogar com F, com G e com H. E aí eu tenho mais 3 partidas. O F vai jogar, ou falta jogar, o F com G e com H, né? Porque todos os demais já jogaram com F. Aqui, ó. Todos daqui jogaram com F. O A, o B, o C, o D e o E já jogaram com F. Então o F falta jogar com G e com H. Então isso me dá aqui 2 partidas. G vai jogar com H. Mais uma partida. E o H não vai jogar com ninguém. Por quê? Porque o H aqui, ó, se tu observar, ó, ele já jogou com todo mundo. O H jogou com A, jogou com B, com C, com D, com E, com F, com G. Então jogou com todos. Então não precisa jogar com mais ninguém. E aí eu somando essas partidas, observa, 7 com 6, 13, com 5, 18, 22, 25, 27, mais 1, 28. Olha só, 28 partidas mais uma vez. Confirmando em letra E. E ainda para esse exercício, um terceiro formato resolutivo, eu vou estabelecer aqui direto na tabela. Olha só que legal para esse exercício aqui, ó. Observa que do 1 para o 3, houve um aumento de 2 partidas. 3 para 6, houve um aumento de 3 partidas. 6 para 10, houve um aumento de 4 partidas. 10 para 15, houve um aumento de 5 partidas. 15 para 21 foi um aumento de 6 partidas, é mais 6. E daqui de 7 para 8, logicamente, que aumentará mais 7 partidas. E aí 21 mais 7 também fecha 28 partidas. E aí realmente eu confirmo, portanto, letra E com mais esta resolução. E aí essa análise aqui, ou esse procedimento resolutivo, tem a ver com progressão aritmética, e é uma progressão aritmética de segunda ordem, já que ela ocorre nas variações PA de segunda ordem. Ok? Então tem essa resolução aí simplificada, né? Espero que esse vídeo contribua com seus estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.